retaguarda, fazendo voar grandes pedaços de sua aeronave. Todas as noites chegavam os bombardeiros, causando grandes estragos em Londres. Fez-se uma trégua de quase uma semana. No entanto, o clímax das batalhas chegou no dia 15 de setembro. Os alemães perderam 38 bombardeiros e 24 caças. Hitler adiou a operação Leão Marinho até nova ordem. Os aliados ganharam a Batalha da Grã-Bretanha. Os planos de Hitler para a invasão foram frustrados. A Grã-Bretanha sobreviveu ao seu momento mais sombrio. Com somente algumas centenas de pilotos, além do pessoal de apoio, operadores de radar e controladores haviam derrotado o poder da Luftwaffe. Churchill resumiu a dívida do seu país com os seus pilotos. Nunca no plano dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Eclipsando qualquer outro objetivo estratégico da Alemanha durante os 2 primeiros anos da guerra, estava a determinação de Hitler em atacar e derrotar a União Soviética. Após a sua derrota na Batalha da Grã-Bretanha, ordenou uma enorme ofensiva sob o codinome de Operação Barba Ruiva, que devia começar em junho de 41. A formação invasora se estendia do Báltico ao Mar Negro. As 3 forças terrestres do exército, mais de 130 divisões e 2 milhões de soldados, eram apoiados por 4 Luftflotten com quase 1.700 aviões de combate. O ataque de Blitzkrieg quase pegou os soviéticos, antigos aliados dos alemães, de surpresa. A relativamente pequena força de caças com que se opuseram os soviéticos foi praticamente varrida pelo magnífico caça Messerschmitt. Somente no primeiro dia, a União Soviética admitiu a perda de mais de 1.200. Os alemães avançavam a grande velocidade pelo oeste da União Soviética, com as forças aéreas destruindo tudo em seu caminho. Os caças da Luftwaffe continuaram empenhados no massacre da aviação soviética e no apoio aos bombardeiros. Em meados de agosto, 4 esquadrilhas de caças Jägersweider haviam derrubado cada uma mais de 1.000 aviões soviéticos. A grande ofensiva alemã finalmente foi contida às portas de Moscou. O grande ataque de Hitler havia sido evitado pela arma mais poderosa dos soviéticos, o inverno, que paralisou as tropas aéreas alemãs mal preparadas para o rigor do inverno soviético. Este breve descanso permitiu aos soviéticos reagrupar as suas forças e organizar um contra-ataque em dezembro de 41. Também eram construídos rapidamente novos tipos de caças. Os pequenos e rápidos Polikarpov foram substituídos pelos mais modernos caças Yak, MiG e Lag. A invasão japonesa da Manchúria, no norte da China, foi um aviso profético para as potências asiáticas da chegada do Blitzkrieg ao Extremo Oriente. Os caças P-40 do Grupo de Voluntários Americanos de Burma e China lutaram com bravura. Em 4 meses, derrubaram 150 aviões inimigos, mas isso apenas atrasou o ataque japonês. Os P-40 logo ficaram defasados e superados por caças japoneses mais rápidos. A rápida expansão japonesa deu-se em todo o Pacífico. Os caças Zero eram embarcados em porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa. Com um grande raio de ação e bastante manobráveis, os Zero varreram todos os caças aliados que encontraram, o que possibilitou a quase total dominação japonesa da Ásia e do Pacífico.
Para fazer frente ao Zero, o melhor caça naval de que dispunham os aliados no início da guerra no Pacífico era o Grumman Wildcat. Apesar de menos ágil que o Zero, era mais resistente e estava fortemente armado, permitindo que a força norte-americana sobrevivesse a batalhas como Pearl Harbor, Mar de Coral e Midway. Em 1942, o centro da guerra na Europa deslocara-se ao norte da África e ao Mediterrâneo. Os caças italianos Fiat, Mach e Reggiani combateram os Hurricane e os Mark V Spitfire. Apesar de manobráveis, normalmente tinham pouca potência e estavam mais equipados. Ainda que pilotos individuais, como o piloto Baraka, mostrassem uma grande habilidade, a Regio Aeronáutica não oferecia tanta resistência aos aliados como os veteranos da Luftwaffe. Pilotando um Bf-109 Hans Joachim Marseille, abateu 158 aviões no Mediterrâneo. Com o avanço alemão ao oeste paralisado em Stalingrado no inverno de 1942, o alto mando alemão decidiu realizar uma grande ofensiva em julho de 43 para eliminar as forças soviéticas de Kost. Em meados de 43, as forças aéreas soviéticas se reequiparam com aviões de ataque e caças mais modernos como Bell P-39 Airacobra. Os Estados Unidos enviaram milhares de aeronaves com o programa Lend-Lease. Pela primeira vez, os soviéticos contavam com caças que podiam ser equiparados aos melhores da Luftwaffe. Os Yakovlev Yak-379 e os Lavochkin LA-5FN eram rápidos, ágeis e a baixa e média altitude podiam combater corpo a corpo com tanta eficiência como seus adversários, o FW-190 e o Bf-109G. Numericamente e qualitativamente, estes caças devolveram o controle aéreo do front oriental aos soviéticos. Seguindo a filosofia soviética, eram duros, fáceis de construir e fáceis de pilotar. Podiam operar em condições climáticas difíceis e voltar para casa ainda que avariados. O ataque dos Panzer alemães contra um número superior de tanques soviéticos parecia estar a ponto de ter êxito, mas os soviéticos contra-atacaram. Com a cobertura aérea que lhe proporcionavam os caças soviéticos, o avião 2 Sturmovik, de ataque à superfície, deixou fora de combate os Panzer, obrigando os alemães a recuar para além do rio Dnieper. Kursk converteu-se na batalha armada mais feroz da história. A partir de então, os aviões soviéticos passaram a ofensiva. Em 1943, a sorte mudou também no Pacífico. Com a chegada do Grumman Hellcat, os norte-americanos tinham finalmente um caça naval que podia superar o Zero. Quando os aliados avançaram para reconquistar o Pacífico, houve grandes batalhas navais e aéreas. A proteção dos porta-aviões era a principal missão, e o Hellcat converteu-se no caça naval de maior êxito da história. Durante a Batalha do Golfo de Leyte, em outubro de 44, o comandante David McCampbell derrubou 9 caças japoneses em menos de uma hora. Terminou a guerra como o melhor piloto da Marinha norte-americana, com um saldo de 34 vítimas. A Força Aérea da Armada Norte-Americana tinha o P-38 Lightning, cujos 2 motores, armamento pesado e um excelente rendimento num grande raio de ação lhe fizeram especialmente valioso para as longas operações no mar.
Uma missão épica em que se utilizaram estes atributos ao limite foi a que abateu o bombardeiro Betty, que transportava o responsável pelo ataque japonês a Pearl Harbor, o almirante Yamamoto. No Pacífico, os pilotos de Lightning destruíram mais aviões japoneses que qualquer outro. Dois dos melhores ases da Força Aérea, Dick Bong e Thomas McGear, anotaram todas as suas vítimas a bordo dos caças P-38. O verão de 1943 viu como a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos começava sua ofensiva estratégica de bombardeios diurnos sobre o Terceiro Reich. Pensava-se que a proteção mútua que ofereciam os bombardeiros fortemente armados em formação fechada seria mais que suficiente. As numerosas baixas nos primeiros meses demonstraram que foi um erro. A única resposta para se opor à Luftwaffe eram os caças de escolta. Os ataques foram escoltados durante parte do trajeto por caças Spitfire e P-47 Thunderbolt, com a perda de bombardeiros pesados. Finalmente, a chegada dos tanques de reabastecimento e o desenvolvimento de técnicas para o voo a grandes distâncias possibilitou que os americanos aumentassem gradualmente o raio de ação dos P-47. No final de 1943, começavam a eliminar um número importante de caças alemães. O verdadeiro caça de escolta com um grande raio de ação foi o P-51 Mustang. O P-38 Lightning, de dupla explosão, completava o trio de caças de escolta norte-americanos. Sua versão definitiva tinha um raio de ação de 3.700 quilômetros, o suficiente para escoltar os bombardeiros ao centro da Europa das bases na Inglaterra. Escoltados todo o trajeto até os seus alvos, os bombardeiros podiam realizar sua principal missão: destruir a máquina de guerra alemã. Em fevereiro de 1944, durante um assalto de 5 dias, os alemães perderam mais de 150 caças. Em 1944, já se encontrava na defensiva. O desembarque da Normandia abriu uma nova frente na Europa e a Luftwaffe viu-se cercada, combatendo em todas as frentes. Quando o exército alemão foi obrigado a recuar até os limites do Reich, a intensidade dos combates aéreos aumentou. Os pilotos alemães lutavam para defender o seu país. Ameaçados pela escassez de combustível e pelos ataques dos caças aliados contra os seus campos de aviação, os alemães ainda conseguiram oferecer alguma resistência. Na frente oriental, a contraofensiva ganhava força. Em março de 1944, a Luftwaffe colocava no ar cerca de 330 caças ao longo de 3.000 quilômetros de fronteira para cobrir a retirada do exército alemão. Enfrentando-se a eles, havia uns 3.000 aviões soviéticos, dos quais aproximadamente a metade eram Yak e Lavochnik, caças na linha de frente. Surpreendentemente, a Luftwaffe foi capaz de voltar a contra-atacar. Em março de 44, 2 esquadrilhas de caças, a JG-51 e a JG-54, haviam abatido um total de 7.000 aviões inimigos.
A cada bombardeiro aéreo, os aliados reduziam um pouco mais o poderio da Luftwaffe. Além da escassez de combustível, os pilotos combatiam em intensas batalhas aéreas. Os pilotos experientes, mortos em combate, não puderam ser substituídos. Os modernos e fortemente armados Bf-109 e FW-190, junto aos caças a reação e turbo-propulsados, causaram muitas perdas aos aliados. No entanto, essas pequenas medidas foram tomadas muito tarde. Enquanto os aliados avançavam pelo norte da Europa e os soviéticos lutavam nas ruas de Berlim, em maio de 45, a tão falada Luftwaffe realizava suas últimas batalhas. Quando a guerra no Pacífico se voltou contra os japoneses, seus pilotos foram usados como kamikazes ou bombardeiros suicidas. O assalto de Okinawa em março de 45 foi uma das maiores campanhas navais e aéreas da história. Os japoneses realizaram 34 mil saídas com 6 mil aviões, muitos desses ataques foram com kamikazes. Afundaram 33 barcos de guerra norte-americanos e danificaram seriamente outros 119. No entanto, os caças navais dos Estados Unidos, o Hellcat e o Corsair, junto com a artilharia dos barcos de guerra, abateram 2.400 caças japoneses. Para o Japão, essas perdas foram impossíveis de substituir e a derrota final tornou-se inevitável. Um AIS é todo aquele que mais aviões abateu em uma tripulação. Das centenas de milhares de pilotos de caças que combateram na Segunda Guerra Mundial, apenas um pequeno e seleto grupo conseguiu este difícil objetivo de 5 vitórias aéreas que lhe dão esse título. Adolf Galland, que se destacou na Batalha da Grã-Bretanha, abateu 104 e converteu-se em inspetor de caças da Luftwaffe. Com 28 vitórias, o coronel Francis Cabreski foi um dos melhores ases norte-americanos na Europa. Comandava uma esquadrilha de caças P-47. E que qualidades definem um AIS? Inúmeras. Uma visão excelente, reflexos rápidos, mira precisa, agressividade temperada pela experiência, conhecimento da situação e capacidade de prever o próximo movimento do adversário. Outros dois fatores, no entanto, destacam-se: a sorte e as circunstâncias. O AIS que mais vitórias conseguiu ao largo da história foi o Major Erich Hartmann, que terminou a guerra com a incrível marca de 352 aviões abatidos. As batalhas aéreas da Segunda Guerra Mundial demonstraram que os caças são os aviões mais importantes quando se trata de determinar a superioridade aérea. O domínio aéreo permite que as operações terrestres ou outras operações possam ser realizadas com segurança e sem oposição. Esse controle aéreo foi a arma e companheiro inseparável dos grandes e experientes pilotos dos caças, dos Cavaleiros do Ar.